Olá a todos, bem-vindos ao canal Mais Foco. Eu vou fazer aqui o meu vídeo de atualização de portfólio, falar aqui sobre o que é que aconteceu em 2023. Eu em 2022 tinha feito assim, de certa forma, mostrar os meus objetivos para o ano e depois a cada trimestre tentei mostrar qual era o progresso. Este ano não quis estar a fazer isso a cada trimestre, pensei simplesmente vou fazer aqui ao final do ano, mostrar o que é que aconteceu dentro do meu portfólio, também mostrar aqui um bocado mais em detalhe as formas como tenho alocado os meus investimentos e também qual é que tem sido o crescimento. 2023, no meu entender, foi um ano fantástico, podia ter sido aqui ainda melhor, mas se calhar vou mostrar aqui dentro dos meus ativos, os passivos e também do património. Não mostro normalmente o valor, simplesmente as percentagens, mas de qualquer das formas dá para perceber qual é que é a minha exposição e como é que me categorizo em termos de investidor aqui umas áreas mais passivas, outras áreas se calhar mais ativas, arriscadas, outras mais se calhar arriscadas, mas no entanto mais fixo em retorno. Portanto, queria lembrar aqui que o ano começou, 2023, no meu entender, começou de certa forma um bocado mal. Continuamos aqui em ciclos de aumento de taxas de juros, o que em termos de retornos tipo criptomoedas e até mesmo ações não é um bom indicador, ou até mesmo ETFs. Em termos de imobiliário, eu considerei aqui alguma apreciação. No entanto, também aqui a expectativa que isso iria parar fez com que na parte final do ano houve aqui um rally em termos de não só ações, mas também criptomoedas e depois também aqui a excitação em termos de aprovação do ETF de Bitcoin fez com que o preço realmente no mercado de criptomoedas aumentasse bastante e isto obviamente fez com que o meu portfólio também valorizasse. Também aqui uma atualização que foi que comprei mais um imóvel, então o portfólio imobiliário aumentou, felizmente, mesmo num ano em que há muita incerteza, mesmo num ano em que as taxas de juros estão mais altas do que comparativamente nos últimos 15, 20 anos, para mim continua a ser um ativo que continuo a investir fortemente, para também dizer aqui que se calhar em termos de mais de incerteza temos que continuar se calhar aqui com a nossa estratégia e fazer com que o nosso património valorize a longo prazo, não olhando aqui se calhar a incerteza do curto prazo. Mas claro, isto é a minha realidade, como sempre é preciso ter aqui alguma precaução da forma como se aloca, mas no meu entender eu tenho aqui um portfólio bem diversificado e também tento aqui mitigar um bocado o risco de perder de um lado e aumentar no outro. De qualquer das formas, vamos passar aqui para o Excel para vos mostrar como é que o ano foi. No meu entender foi muito bom e eu depois explico aqui um bocado mais ao final porque é que não foi tão bom. Então, normalmente eu tenho aqui, portanto, o meu controle do património, vamos dizer assim, em que divido aqui as categorias por áreas, portanto, ações, criptomoedas, dinheiro a curto prazo, isto é basicamente na minha conta, e depois dinheiro a mais de um mês, isto significa que é dinheiro que até posso ir buscar, mas que não está acessível tão rapidamente. Depois também tenho aqui ETFs, imobiliário e P2P. Se olharmos aqui, eu normalmente faço isto por mês, mas como escondi aqui os valores todos, mais vale só mostrar simplesmente a área e depois a variação anual. Se olharmos aqui para as ações, 1,4%, criptomoeda quase 290%, dinheiro a curto prazo 6%, dinheiro a longo prazo reduziu aqui em 31%, ou seja, as minhas reservas de certa forma a longo prazo que diminuíram aqui em 31%. Depois também tive aqui um aumento de 13% nos ETFs, imobiliário aqui quase 60%, e depois em P2P, portanto aqui 2.300. Isto aqui não quer dizer que de janeiro a dezembro estes foram os meus retornos no investimento, não, porque continuei a investir em cada uma destas categorias. No entanto, se tiver que dizer aqui quais é que foram as áreas que valorizaram sem eu ter que colocar lá dinheiro, foi em criptomoedas, também em ETFs
e aqui em imobiliário uma pequena porção. Dentro do imobiliário, a forma como faço a valorização do ativo, portanto, normalmente é o valor com que eu entrei. Se fiz obras, normalmente também adiciono uma parte em termos de capital próprio para a valorização do imóvel, e depois a cada ano tenho mais ou menos utilizado entre 1% a 2%. Eu creio que este ano utilizei 3%, porque 2023, portanto o ano anterior, tinha sido um ano com uma inflação muito grande, então aumentei 3%. Nesse aspecto considero que é bastante conservador, até porque um desses imóveis eu fiz um refinanciamento. Ao fazer o refinanciamento, eles fazem aqui a avaliação do imóvel, e o que eu considero não deixa de ser 15% mais baixo do que aquilo que o avaliador julga. Portanto, eu continuo a dizer, mesmo que haja aqui, vamos dizer que houvesse um crash aqui no imobiliário, eu continuava aqui a ter a minha valorização intacta. Em termos de ativos, portanto aqui não olhando à dívida, aumentou em 60%, o que para mim isto é extraordinário. Quem dera a mim continuar a ter valorizações assim, mas como é óbvio, isto não é tudo património líquido. Vamos olhar aqui também para a parte do passivo. Portanto, se eu olhar aqui passivo, praticamente em nenhuma categoria aumentei o passivo. No entanto, dinheiro a longo prazo, isto aqui basicamente eu categorizo desta forma, mas o que quer dizer é um empréstimo pessoal. Portanto, aumentou aqui em 71% a dívida que eu tinha como empréstimo pessoal, ou até mesmo empréstimos com taxas aqui entre os 3% e 4%, nada de 7, 8, 9%, nada disso, e neste caso é fixo. Isto aqui, portanto, nos Emirados Árabes Unidos, se calhar aqui pedir empréstimos com taxas mais apelativas, que se calhar são aqui o que estão a ser praticadas em Portugal com créditos de habitação. Isso é uma coisa muito, muito positiva, pelo menos posso alavancar dessa forma. Depois, tenho aqui o imobiliário, que aumentei, lá está, a dívida em 41%. No total, o meu passivo também aumentou 45%, mas lá está, os dois não são comparativos, porque os meus ativos continuam a ser maiores que o meu passivo. Se olhar aqui para o património, tudo incluído, ações aumentou 1%, cripto continua aqui a aumentar quase 290%, dinheiro a curto prazo 6%, a minha dívida total, o meu património em termos de, neste caso, dívida, é quase 230% que aumentou, ETFs aumentaram de 13%, imobiliário 94%, e também aqui P2P aumentou de 2.300%. Dentro do peso de cada área relativamente ao património total, tenho aqui 18% em ações, criptomoedas 18%, porque lá está, aumentou bastante, dinheiro a curto prazo 4%, dívida aqui, empréstimo pessoal cerca de menos 11%, depois ETFs 8% do total, que isto aqui para este ano planeio aumentar esta porção bastante, espero eu, o imobiliário 60% e depois o PTP simplesmente 4%. Portanto, dentro aqui da gestão de risco, eu creio que a criptomoeda é a área que cresceu mais, então se calhar faz-me sentido remover aqui alguma parte para alocar para outras áreas. Ações, eu normalmente, a parte mais conservadora eu coloco, portanto, aqui em ETFs. Em termos de ações, normalmente eu tenho duas categorias, assim, as mais saudáveis, algumas das Big Tech que tenho, Facebook, Microsoft, Alphabet, mas também depois tenho ações que eu considero bem mais arriscadas. Para mim são aqueles moonshots, que a longo prazo podem dar retornos interessantes, mas não deixam de ser empresas que a curto prazo vão sofrer ou estão a sofrer bastante. Lá está, o único motivo que fez com que não perdesse dinheiro foi o facto de ter investido mais, ok? Porque se não tivesse investido, tinha perdido dinheiro nesta categoria neste ano, e nomeadamente houve ali duas empresas que me baixaram significativamente. Uma delas, infelizmente, está aqui em processo foi comprada, de insolvência, lá o que é que isso significa, e estou a falar aqui da Farfetch. Era uma empresa que eu tinha a noção que durante os últimos 6 meses estava sobre uma grande pressão em termos de dívida e de valor de mercado. Nos últimos 2 meses continuei a adicionar à minha posição
porque eu acreditava que só o valor que eles tinham em ativos, claramente, se o tivessem vendido, algumas das marcas tinham adquirido, se calhar, por valores aqui bastante mais elevados, fazia com que o valor da ação, na minha análise, aumentasse bastante. A forma como avaliei os últimos meses, se calhar poderia ter pensado no desfecho. Nunca, a meu entender, a empresa, mesmo que fosse à falência, tinha sido feita da forma como foi feito, mas isso se calhar fala-se aqui um vídeo só a falar disso, para também entenderem aqui, porque acho que não faz muito sentido ter aqui um canal de finanças pessoais e passar só uma imagem positiva. Também posso dizer aqui que a perda foi acima dos 5 dígitos, portanto estamos a falar aqui de um valor significativo, pelo menos no meu património, mas no entanto continuo a achar que são ações que faz-me sentido ter no meu património, mas lá está, são aquilo que eu estou disposto a arriscar, entre aspas, em empresas que, no meu entender, têm um potencial enorme, mas que lá está, neste ambiente normalmente têm dificuldades por causa do custo de capital ser muito mais elevado, e andavam a crescer sem terem aqui um retorno desse capital que justificasse também as valorizações, portanto, e começaram a sofrer bastante nos últimos meses. No meu entender, a empresa, eu acho que pode ter um negócio bastante sustentável a longo prazo, simplesmente acho que se desfocaram aqui em várias oportunidades de negócio, abriram aqui a parte de beauty, não correu muito bem, compraram bastantes marcas a preços muito elevados, creio que se calhar não se focaram no core do negócio. Também pensei na altura e partilhei isto com muitas pessoas, sabia perfeitamente que a empresa não estava bem, mas assumi que os cortes iriam ser muito superiores e, acima de tudo, que iam acontecer bem mais cedo. Daí ter colocado uma posição maior. Pronto, chegou aqui ao final, a coisa não correu bem, mas lá está, isto faz parte de tudo de uma estratégia que eu tenho de diversificação. Se uma coisa não corre bem, posso esperar que as outras vão correr um bocado melhor. Colocou aqui uma pressão dentro das ações, mas lá está, acho que entre aquelas grandes mais saudáveis, portanto, o portfólio continua aqui a balancear-se a si próprio, porque tive aqui retornos interessantes, por exemplo, na Facebook e também Microsoft, Alphabet, portanto essas todas tiveram aqui retornos saudáveis, e isso faz com que lá está as ações não tenham baixado tanto no meu património, e também por continuar aqui a colocar dinheiro. Lá está, por isso é que eu sempre que faço um vídeo a falar sobre este tipo de coisas, as minhas sugestões vão sempre para ETFs. Não deixa de ser o investimento mais seguro, mais diversificado que uma pessoa pode fazer. Quando temos aqui uma seleção de empresas, há coisas destas que vão acontecer, empresas vão à falência ou vão entrar em processos de insolvência ou de truques de acionistas, e então isso pode causar um problema nos vossos portfólios. Quando está dentro de um ETF, uma empresa, 2, 3 vão à falência, automaticamente são adicionadas outras e então não há muito problema. Entrando aqui numa parte mais visual, é simplesmente mostrar aqui os ativos por área ou categoria. Vemos aqui do total de ativos, o imobiliário obviamente é a maior porção que tenho neste momento, 73%. Dentro do passivo também vai ser aqui a que tenho mais, que representa 84% da minha dívida. Depois, falando aqui mais de ações, 7,4%, cripto neste momento está nos 9,6% dos ativos, e depois também, se calhar aqui, ETF está nos 4%. Pegando tudo junto, olhando aqui para o património e a evolução deste, portanto comecei aqui em janeiro por cento, vamos considerar aqui que são os 100% do que eu tinha à base. Ações aumentou aqui 0,5%, isto é em relação ao património total,
Criptomoedas aumentou 24% ou 24,6% do meu património global. Dinheiro a curto prazo aumentou um bocadinho, a longo prazo a dívida também aumentou a 14% em proporção do património. ETFs aqui quase 15%, muito bom, acho que foi um ano bastante bom para ETFs, principalmente aqueles que eu tenho. Depois o imobiliário aumentou aqui em 54% e P2P 7,3%. Portanto, no total, o património aumentou aqui 88%. Isto, lá está, como eu disse, foi um ano excelente. Partilhei aqui também algumas das peripécias que aconteceram, mas a minha estratégia não mudou, começou aqui o ano se calhar a pressionar mais as ações, mas dependendo muito do que é que vai ser a evolução de 2024, aí é que vou ver se a estratégia para este ano vai fazer sentido ou não. Se tudo correr bem, a ideia era pelo menos adicionar mais um ativo imobiliário já este ano. Vamos ver se isso vai ser possível, porque lá está, não quero descurar nas outras áreas, porque acredito que os próximos anos podem ser interessantes a nível de ações, e cripto e até mesmo ETFs. P2P continua aqui a ter cerca de 4, 5 plataformas que me estão a dar aqui se calhar um juro médio de 9, 10%. Acho que também é um investimento que continuo a adicionar. No entanto, na seleção do tipo de empresas ou empréstimos que coloco o dinheiro, tento se calhar aqui encurtar o número de anos que vou estar exposto a este empréstimo. Portanto, isso é algo que se calhar tenho vindo a colocar aqui mais 1, 2 anos, não tentar colocar a muito longo prazo. Portanto, espero que este tipo de vídeos vos deem algum insight um bocado naquilo que está a acontecer na evolução do meu património e como é que me estou a alocar, também partilhar aquilo que não correu tão bem, mas em geral acho que o ano 2023 foi fantástico. Espero continuar a ter assim grandes anos. Se têm alguma dúvida de como é que eu faço a minha gestão de património, ou se também quiserem partilhar como é que vocês têm as vossas alocações e qual é que tem sido a evolução dessas, partilhem aqui nos comentários e eu terei todo o gosto em responder. Até ao próximo vídeo.